evento. Posteriormente, a gente vai subir todo esse material para o YouTube e deixar disponibilizado para todo mundo, tá bom? Então, quem não pôde estar aqui nessa manhã conosco, vai nos encontrar em breve. Então, olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Hoje aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de inteligências artificiais, especialmente em trabalhos acadêmicos. Eu vou trazer aqui um pouquinho de tudo, o que é uma inteligência artificial, formas de utilizá-las. Vou trazer aqui também algumas sugestões, que imagino que seja um assunto que todo mundo gosta. E também como que a gente pode utilizar essas IAs na nossa vivência enquanto pesquisadores e pesquisadoras, mas de modo que a ética do trabalho, a ética e a moral relacionadas à instituição onde a gente está vinculada, elas não sejam maculadas. Existem caminhos. Toda e qualquer tecnologia, elas estão disponíveis aí para o nosso uso. Elas foram criadas com esse intuito. O que a gente está percebendo é um mau uso. Um uso indiscriminado, um uso sem sentido, ou então um uso que, com fins criminalísticos, digamos assim, a pessoa sabe que está fazendo errado e continua utilizando. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês hoje é um uso inteligente. É efetivamente utilizar essas ferramentas para auxiliar o nosso processo. Já usei várias e eu vou pontuando uma a uma o que foi que eu fiz, o que foi que eu deixei de fazer, tá? É uma oficina, não é uma palestra. Logo, conversem. Quem tiver dúvida, quem quiser contribuir, quem quiser fazer alguma troca, vocês têm duas formas de fazer isso. Vocês podem conversar comigo pelo chat. Então, quem tiver alguma pergunta pode colocar aqui pelo chat escrevendo. Ou vocês podem ligar o microfone, sem problema nenhum. Podem fazer de qualquer uma das duas formas. Eu estou ligando agora aqui o meu celular para que eu possa ter acesso. Com o celularzinho aqui do lado, que aí eu fico olhando o chat simultaneamente e fico aqui vendo vocês também. Tá bom? Então, dúvidas? Alguém já tem alguma perspectiva? Não, não? Então, vamos lá. Eu trouxe uma apresentação para servir de fio condutor no nosso processo. Posteriormente, quem tiver interesse em que eu faça o envio dos slides e tudo, eu vou deixar os meus contatos ao longo da apresentação, vocês printem aí a tela, e é só me mandar um e-mail que eu faço o encaminhamento sem problema nenhum, tá bom? Telinha aqui compartilhada. Adelaide, sobre a apresentação, querida, se você achar por bem, você pode me enviar e eu disparo para todos os inscritos pelo SIGA, tá? E como fazer também, tá certo? Perfeito. Maravilhoso. Pode ser também. Aqui. Então, vamos lá. O título da nossa conversa aqui hoje, e como eu vi algumas carinhas muito novas, que não conheço, eu vou me apresentar um pouco melhor para vocês entenderem a linha de raciocínio para o tema da oficina. Então, eu sou graduada em Biblioteconomia pela UFPB. E durante esse processo, trabalhei com algumas vertentes voltadas para desmistificação de normas, organização de documentos, trabalhei bastante em arquivos. Aí eu fiz um mestrado em Ciência da Informação, também lá na UFPB, onde aprofundei os conhecimentos relacionados a estágio de docência. E finalizei, no ano passado, o meu doutorado em Ciência da Informação também na UFPB. Só que, nesse meio tempo, já estou aqui há um tempinho na UFRN, estou como professora substituta, tenho uma base de dados, que já deixo aí de convite para vocês darem uma acessada, que é o Pesquisas Arquivísticas Brasileiras, a nossa querida PAB, e deixo aqui os meus contatos. Deixo o meu e-mail, muito importante, porque eu acho que a forma mais
facilitada da gente conversar. Então, para quem precisar de alguma informação, os slides já vou deixar com a Andrea, mas quem precisar de alguma informação adicional, pode me procurar pelo meu e-mail. Deixo o contato do meu WhatsApp profissional, que também é uma forma da gente estreitar os nossos laços. Lá tem os meus horários, pelas informações que tem no perfil do WhatsApp. Também vocês conseguem ter acesso a essas outras informações, sempre está por lá. E o meu link do Linktree, que é esse aí do lado, que é aí que ele tem acesso a todos os outros. É basicamente um agregador de links, onde tem o e-mail, o WhatsApp, as minhas redes sociais acadêmicas e pessoais, tem o Instagram, Lattes, Researchgate, um pouquinho de tudo vocês conseguem me achar por aí. Então, fica muito mais fácil da gente ter essa troca, da gente desenvolver uma relação aqui mais próxima, tá bom? Printem aí a tela, para facilitar o processo. E vamos em frente. Já adentrando aqui no nosso assunto, eu gostaria que vocês respondessem, seja pelo microfone, ou seja aqui pelo chat, o que é que vocês consideram humano? O que é que seria um humano? O que é que faz desse Homo sapiens, dessa espécie biológica, uma coisinha chamada humano? Por que é que, sei lá, os cachorros não são humanos, ou os gatos, os hamsters? Já para a gente começar essa nossa reflexão a respeito de Yes. Deixa eu ver aqui o chat. Jader está falando que é consciência. Évila, que é o produzir e reproduzir conhecimento. Stephanie está falando que é o pensamento crítico, que faz do humano humano. Respostas excelentes. Palpites? Mais palpites? Adelaide, para mim, o humano se caracteriza por uma inteligência assim, sofisticada, uma grande capacidade de resolver problemas, de aprender e de cooperar na construção dessa aprendizagem, dessa geração de conhecimento. Excelente, André. É um indivíduo capaz de pensar e de trabalhar no coletivo. João fala que é o pensamento crítico e a capacidade de pensar, de discernir. Então, todas aqui as discussões estão a respeito desse raciocínio que a gente acredita que o ser humano tem. Né? Pelo que eu estou percebendo aqui, está todo mundo conjugando por essa via. Então, não tem uma resposta. Todas estão completamente certas, tanto as escritas quanto a falada por André. Então, o conceito de humano ele é adaptado para a área a qual está ligada. Para a religião, né, para ciências religiosas, o ser humano ele é a imagem e semelhança do divino. É o herdeiro de Deus na Terra. Para a biologia, o humano é aquele indivíduo da espécie Homo sapiens, que ele é um mamífero vertebrado que evoluiu de um primata. Então, hoje em dia, o humano é esse final da cadeia, mas que nunca parou porque a evolução não para. Os humanos eles vão se transformando. Para o direito, humano é um ser dotado de razão e consciência. Esse ser, ele possui igualdade e liberdade e dignidade em direitos. Para a ciência da informação, puxando aqui a sardinha para o nosso lado, é bem similar ao que muita gente falou aqui, que é esse ser que é o principal emissor e também o principal receptor de informações. Já para os modelos sociais de cultura, isso foi se alterando ao longo do tempo. Porque se a gente pensar bem, há não muitos anos, uma pessoa
que é Homo sapiens, mas que a cor da pele dela fosse parda ou preta, ela não era considerada humana. Também não muito distante. Mulheres, né, ou pessoas do gênero feminino também não eram consideradas humanos. Pessoas que fazem parte aí da comunidade LGBTQIAPN+, também não eram considerados humanos. Então, esses humanos, o que seria humano, o que denota a humanidade, essa nossa caracterização, ela foi mudando ao longo do tempo. Foi se modificando, foi se adaptando a como a vida foi acontecendo. Então, não existe um conceito muito específico do que é que seria ser humano. A gente pode explicar do que é humano para a gente, ou do que é humano para o nosso contexto. Então, todas as respostas de vocês estão completamente certas, e a depender do contexto onde elas estão completamente erradas também. E nenhuma das que eu coloquei também está correta, nem também está errada. Eu achei fascinante estudar isso, porque foi o tema principal da minha tese. Como vocês podem notar, essa aí foi uma citação indireta do que está posto lá na minha tese, que já convido de antemão vocês a assistirem. Ela, vou deixar o link mais à frente disponível. Então, esse humano é esse ser multifacetado. É essa caracterização que a gente não sabe muito bem onde ela começa e onde ela termina. É tanto que a gente vê as mudanças climáticas e a gente sempre coloca a culpa ou na geração anterior ou diz que a solução está na próxima geração. Nunca está na nossa. Né? As crianças são o futuro do Brasil. Ok, mas a gente já foi criança e a gente parou de ser o futuro em que momento? Quando foi que essa responsabilização do humana ela foi deixada à parte em prol de outros apontamentos? Hoje aqui o dia é basicamente para a gente botar um pouquinho mais o dedo na nossa ferida. Então, o humano é tudo isso e não é nada disso. O que basicamente nos leva a pensar que, apesar de tudo, a gente é esse indivíduo que busca conhecimento. E se a gente não é, seria muito bom que a gente o fosse. E não sei o que estou dizendo, é o ET Bilu. Inclusive, adoro essa arte, gente. Já fazendo aqui um parêntese. ET Bilu é maravilhoso. Achei essa arte, faz total sentido aqui com o que a gente está conversando. Então, esse ser humano é esse indivíduo que está buscando conhecimento, que ele está com muitas dúvidas, que não sabe tecnicamente para onde está indo, mas que continua perseguindo, porque acredita que lá na frente, em algum momento, vai ter algo que vai ser diferente. E que é muito melhor você continuar se colocando à prova do que permanecer onde está. Vocês, aqui, vocês fazem graduação ou fazem pós-graduação? Ou estão aspirando a fazer graduação, ou aspirando a fazer pós-graduação. Vocês são essa geração do futuro. Todo mundo que está aqui está perseguindo alguma coisa, está buscando esse conhecimento, está tentando se encaixar em alguma parte desse universo que a gente sabe tão pouco. Então, é assim, um privilégio para mim estar compartilhando tudo isso com vocês. Então, se a gente viu que o humano é esse eterno preenche e esvazia, é esse eterno não sei bem o que eu estou fazendo, mas estou fazendo alguma coisa, a inteligência artificial é uma forma de programar, de modular, de tentar aprender ou copiar o mais próximo possível dessas características humanas. Então, uma inteligência artificial, se a gente pensar muito bem, ela não pensa. Não existe um computador que pensa, não existe um computador com neurônios que está fazendo conexões inovadoras. IA é basicamente cálculo, é estatística. É qual a probabilidade de, para esta pergunta, essa resposta ser a mais possível? Qual é a relação que se tem dentro disso? Não existe
uma IA que seja efetivamente inteligente. Existem alguns consensos e também algumas discussões dentro dessas argumentações em relação às terminologias. Eu vou fazer bem en passant aqui para vocês, bem por cima, só para vocês terem uma noção do que pode ser feito, daquilo que não consegue ser feito efetivamente. Mas eu quero que vocês tenham pelo menos uma noção de em que ponto que está sendo resvalada as argumentações aqui dentro desse contexto, tá bom? Então, onde é que está a problemática da IA? A gente viu que o humano ele tem várias características e que a gente não sabe muito bem, quer dizer, não há um conceito decisivo e humano é isso, logo também não há um conceito decisivo de como é que a gente aprende, como é que a gente é inteligente. Eu sei falar, eu sei escrever, eu sei me comunicar, né? Eu tenho uma relação, eu sei ler as emoções, só que, para ser muito sincero com vocês, eu não sei como foi que eu aprendi tudo isso. Simplesmente foi acontecendo. As coisas foram se desenvolvendo para esse lado. Né? Surgiu, simplesmente. Simplesmente as coisas foram se desenrolando. Então, eu aprendi a andar, eu não lembro como foi que eu aprendi a andar, faz tanto tempo, mas elas foram acontecendo. A gente não saber exatamente o que nos faz aprender, ou esse passo a passo relacionado a essa ciência cognitiva, faz com que a gente também não saiba como replicar. Se a gente não sabe como aprende, como é que a gente vai ensinar uma máquina a aprender? A gente não consegue fazer essa relação, a gente não consegue fazer essa conexão. Justamente pela falta de estrutura, pela falta de estudos ainda suficientes para replicar essas nuances. Então, o que é que a gente pode levar desse papinho? Que quanto mais a gente sabe como a gente aprende, então, quanto mais a gente sabe sobre essa inteligência humana, mais fidedigna vai ficando esses estudos ou esses desenvolvimentos de inteligências artificiais, esse desenvolvimento de redes neurais. Vai facilitando, vai melhorando essa simulação. Então, as IAs, elas nem são inteligentes, nem são naturalizadas. Elas são programações, são softwares, são códigos, são zerinhos e uns que vão dar as respostas mais prováveis para as nossas perguntas. Conforme a gente for aprendendo mais como a gente aprende, melhor a gente vai conseguindo replicar isso para aprendizado de máquina. Dentre algumas aplicações de IA que a gente teve durante a pandemia de SARS-CoV, né, durante a pandemia de Covid-19, e que está presente hoje no nosso cotidiano, temos algumas opções aqui para vocês. A primeira, e a mais conhecida, principalmente agora que está na época de retrospectiva, que é o Spotify. Então, o Spotify, ele tem uma IA que tenta dar indicações de podcasts, de músicas e de outros tipos de documentos de áudio e audiovisual que há dentro do próprio Spotify. Onde essa IA, o principal objetivo dela é prover recomendações de alta eficiência, fazendo com que você tenha uma maior adesão ao software, ao aplicativo, e lhe dando pequenas pitadas de vício. O objetivo da IA nesses casos aqui são de fazer você ficar meio que adicto mesmo. Eu posso escutar música no CD. Se você tiver o dispositivo, você pode ter o CD e ouvir música. Mas, por ser mais prático, mais rápido, mais fácil de carregar por aí, em geral, a gente prefere ter o Spotify. A mesma coisa os serviços de streaming. Então, a Netflix, Hulu, Disney Plus, Peacock, Paramount, Amazon Prime e tantos outros
aplicativos de séries, de documentários, de filmes, ou o próprio YouTube, por exemplo. Todos eles, né? Esse YouTube que, quando esse vídeo for upado, vai estar por aqui, então não esqueçam de deixar já comentários do que é que vocês acharam dessa oficina. Então, todos esses serviços de streaming também têm essa mesma linha de raciocínio para desenvolvimento de IA. Como é que eu posso fazer essa pessoa passar o maior tempo possível dela mexendo no meu aplicativo, né, na minha recomendação? Como é que eu posso melhorar o meu algoritmo para fazer essa relação? Uma outra uso de IA é para detecção de indivíduos, principalmente em fotos, em vídeos. Não sei se vocês já viram, às vezes a gente faz um upload de alguma foto, seja no Facebook ou no Instagram, na Meta em geral, mas também no Google Fotos, no Drive. Você vai identificando as pessoas, e aí chega um tempo que a própria IA já, esse fulano é essa pessoa, e ele vai fazendo a melhoria da avaliação de imagens, conseguindo cada vez mais, mesmo sendo um borrão, ela consegue identificar quem é a pessoa corretamente. Bom, temos as assistentes pessoais virtuais, como a Alexa, a Siri, a Bixby e tantas outras que cada dispositivo tem o seu. Temos o Google, né? Ok, Google. E aí, vários celulares devem estar ligando agora. Temos de precificação e de sugestão de rotas, que é o Uber, o 99, o Buzer, o Bolt e vários outros também. De recomendação de rota, que vai desde o Google Maps ao Waze. E de prevenção de fraudes. Não sei se vocês, algum de vocês tem bancos ou cartões de bancos que são nativos digitais e bancos e cartões de bancos que não são. Então, por exemplo, o Nubank e o Banco do Brasil. Quem mexe no aplicativo de um Nubank e depois vai para o Banco do Brasil, a diferença ela é muito clara. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas para mim é bem óbvio quando a coisa muda de figura. O Nubank é muito mais facilitado. Ele é nativo digital, ele não tem unidade física, então você consegue fazer todos os procedimentos virtualmente, fica muito mais prático. Ele consegue ter algumas travas de segurança mais específicas para esse mundo digital. Então, se eu for fazer um pagamento de alto valor, que é meio que incomum para a minha conta, ele sempre pede para fazer a autenticação da face, para verificar se eu sou eu. Para fazer outros procedimentos também. Já quando é um Banco do Brasil, que é um banco que é nativamente presencial, mas que também tem aplicativos virtuais, já não acontece dessa forma. Você tem acesso a algumas ferramentas virtualmente, então você consegue pagar, consegue fazer Pix, consegue fazer algumas transações, transferências, tudo mais, mas você não consegue fazer tudo. Se eu trocar de dispositivo, se eu trocar de aparelho, ou se acontecer qualquer outra coisa, qualquer problema, provavelmente eu vou ter que me encaminhar para alguma unidade física de um Banco do Brasil, presencial, e realizar o procedimento ou no caixa eletrônico ou diretamente com o meu gerente, para poder aquele procedimento ser validado. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, porque os formatos de segurança são distintos. Eu conheço pessoas que só gostam de utilizar bancos virtuais e outras que só gostam dos presenciais. Quem gosta só de utilizar os presenciais, bate bastante na tecla de segurança. Olha, eu não gosto tanto de usar só o virtual, porque eu não me sinto seguro. Porque eu acho que vão roubar meus dados, porque se roubarem meu celular, e aí, assim, vai escalonando várias coisas. Isso, que nem a Evelyn está falando aqui. O Brasil é mais burocrático. E eu só estou dando um exemplo, mas poderia ser uma Caixa, um Bradesco, um Santander, Itaú, todos esses bancos que são nativamente presenciais,
mas que tem uma vertente virtual. Em contrapartida a bancos que são 100% virtuais, como o Nubank, o Inter, o PagBank, o Corra, o Cora. Enfim, então, existem vários outros. Então, as IAs, elas estão dentro desses aplicativos para fazer o quê? Para tentar identificar se você é você, se não tem nenhum vírus dentro do seu dispositivo, seja computador, seja celular, se aquela transação ela é correta ou não, de acordo com o padrão que você vai desenvolvendo ao longo do uso daquele aplicativo, para verificar se você é uma pessoa também, porque algum hacker pode criar vários documentos de uma pessoa falsa e criar uma conta falsa. Por que não? Então, existem várias motivações nesse sentido. O que eu estou querendo fazer aqui para vocês é que a gente já usa IA. Não existe a opção hoje em dia, em nenhum critério, de, mas eu não uso, eu não gosto. O problema é seu. Você já usa mesmo sem gostar. Elas já estão aí, já estão postas, já estão sendo usadas. De forma, até certo ponto, indiscriminada. Está aí. Não existe mais volta atrás, não existe mais não usar IA. Já está sendo usado. O que a gente precisa discutir do ponto que estamos para frente é como usar e o que é que está sendo utilizado para fazer esses bancos de dados. Como a gente falou, uma IA é um conjunto de cálculos estatísticos de probabilidade. Probabilidade de tal resposta ser a mais correta. Então, a probabilidade de tal filme ou tal série ser a que eu realmente estou buscando. É uma probabilidade simplificada. Se isso não está acontecendo, então, o banco de dados está errado, ou você não deu dados o suficiente. Ou se está acontecendo muito bem, significa que aquela IA, ela conseguiu aprender um número significativo de dados sobre os seus interesses. Isso é bom e isso é ruim. Eu não quero que o meu dispositivo, pelo menos eu não gosto de pensar a respeito, que o meu dispositivo sabe quando eu estou dormindo, quando eu estou acordada, quando eu estou em casa, quando eu estou na universidade, quando eu estou na rua. Ele sabe onde eu estou o tempo todo. Eu tenho um smartwatch, então ele sabe a minha pulsação também. Então ele sabe se eu estou fazendo esforço físico, eu estou em repouso, né? Onde é que eu estou, o que é que eu estou fazendo. A depender também de como eu estou me desenvolvendo e, né, dos dados que eles conseguem coletar. Ele consegue saber onde eu estou comendo, os meus horários, sabe tudo sobre mim. Até se eu ronco, o meu dispositivo, ele também tem esse conhecimento. Então, a gente está dando muitos dados, minúcias de interesses, de vivências, de relacionamentos, os quais não necessariamente a gente teria interesse em fazer isso. Eu não tenho interesse em dar esses dados, nenhum. Entretanto, eu acho muito prático eu abrir o meu YouTube e lá, nos primeiros vídeos, tem coisas que eu gosto de assistir. Eu não queria dar os meus dados, mas eu acho muito prático eu colocar no Google Maps o local para onde eu estou indo e seguir aquele caminho, porque eu não conheço todos os lugares e eu não sei chegar em todos os lugares. Então, ter um aplicativo que faz isso por mim é muito bom. Eu não queria dar esses dados, mas por questões de saúde, de monitoramento, de eficiência de exercício, eu gosto de saber como é que está a minha pulsação, se eu estou fazendo exercício bem, se eu estou dormindo bem, a quantidade de horas certinha. Então, mesmo não gostando ou não querendo, eu gosto muito da contrapartida que a IA está fazendo para mim. E seria muito injusto eu dizer que não é bom, né? Chegar aqui depois de usar esse tempão e dizer, mas não é tão bom assim. Não dá. É bom sim. É muito bom.
É fantástico. Existem os pontos negativos, mas os positivos, na minha experiência, são muito maiores. E onde é que ficariam esses pontos negativos? Trouxe aqui algumas manifestações de má conduta, mais especificamente na pesquisa, porque o tema da nossa oficina hoje aqui é IA para trabalhos acadêmicos. Mas vocês podem replicar extrapolar essas indicações, essas sugestões, essa conversa, para outros aspectos da nossa vivência, tá? A primeira conduta, essa má conduta, estão nas fraudes. Então, quando a gente fabrica ou falsifica dados numéricos, imagens, dados qualitativos, a gente diz que fez uma entrevista, mas não fez, ou diz que fez tantos questionários, mas fez só um terço disso aí, a gente está fabricando ou falsificando essas informações. Ou, quando a gente utiliza um IA para criar um texto, né, criar algo do zero, a gente também está fraudando, a gente está falsificando. Criando algo do nada. Cria aí um parágrafo sobre o que é inteligência artificial. Você não raciocinou para isso, você não instrumentalizou, você está simplesmente querendo que a IA pegue dentro do banco de dados dela e ela mesma já crie isso. Não é muito legal, não é muito legal. Fabricar dados, fabricar imagens do zero, fazendo cópias, não é interessante. É diferente do uso, por exemplo, daquelas IAs geradoras de imagem. Até onde se sabe, por exemplo, um Copilot da vida, eles utilizam bancos de dados de prompts e de imagens que foram previamente aprovados por ilustradores, designers gráficos e outros profissionais relacionados a essas ciências plásticas. Então, quando a gente utiliza esses geradores de imagem, a gente não está copiando uma imagem, a gente não está fraudando, a gente não está elaborando e dizendo que é nosso. Não. Eles estão pegando dados originais, que são esses geradores de imagem, que são essas imagens originais que formam esse banco de dados de gerador de imagens. Então, a gente está pegando isso e aquela IA, aquele dispositivo, aquela inteligência, ela só está dando uma aperfeiçoada. Eunice, ou seja, uma faca de dois gumes. Basicamente. Basicamente. Ao mesmo tempo que ajuda, ela também atrapalha um pouquinho. A segunda manifestação de má conduta são as práticas de pesquisas questionáveis. Aí a gente tem omissão de dados, quando a gente faz pesquisas, mas a gente não gostou daquele ponto de vista. Então, para poder não desvirtuar a temática do nosso artigo, do nosso TCC, da nossa dissertação ou da nossa tese, para a gente não fazer isso, a gente prefere ignorar, fingir que a gente não fez aquela parte da pesquisa, ou que a gente não realizou aquela entrevista, porque todas as outras responderam a nossa pergunta tão bem, por que a gente vai usar essa que respondeu ruim? Temos o chamado salami science, ou fatiamento de pesquisa, que basicamente ocorre quando... Deixa eu dar um exemplo mais simplificado. Quando a gente faz uma pesquisa maior, mais extensa, mais hiperfocada, né, assim, geralmente projetos de pesquisa, teses, dissertações, são trabalhos mais compridos, ou o próprio TCC, e ao invés de a gente fazer a publicação ou a replicação daquele trabalho maior em pesquisas menores, mas com começo, meio e fim conjugados, ou seja, um artigo que abarque todas aquelas temáticas que foram discutidas nesse projeto maior, eu faço minha dissertação e depois eu faço um artigo daquele tema da minha dissertação. Eu faço, no Salami Science, não é isso que acontece. É que eu tenho dados que são conflitantes, ou eu quero dar um ponto de vista muito especificado
para aquele meu estudo. Então, ao invés de eu fazer um artigo só, produto dessa minha dissertação, eu faço 2, 3, porque, primeiro, eu quero publicar para me dar Lattes, eu quero publicar por publicar, e segundo, eu quero que as pessoas, a minha pesquisa, ela esteja tão fatiada, ou seja, ela esteja tão esmigalhada em tantos pedacinhos diferentes, em tantos artigos diferentes, que, ao final, aquele meu leitor, ele não vai saber exatamente qual é o meu ponto de vista. Porque para cada trabalho, que eu tentei dividir aquele grande no menor, ele ficou meio que com uma linha de raciocínio diferenciada. Então, isso é considerado o salame science, né? Ciência salame, ciência de fatiamento. E temos uma outra prática de pesquisa questionável, que é a omissão de conflito de interesse, que é meio que autoexplicativo. Você está realizando um estudo que é sobre uma empresa, né? Você está avaliando as práticas informacionais de uma empresa. E, por acaso, você é o dono da empresa, ou você trabalha na empresa, você é o chefe dentro daquela empresa. Provavelmente, as avaliações que serão indicadas, elas podem ser positivas ou negativas. Mas você não indicar lá naquele texto que você é chefe, dono, ou funcionário, colaborador daquela empresa, é uma omissão de conflito de interesses. Não tem problema a pesquisa ela ter respostas para aquela instituição de fundo mais positivo ou de fundo mais negativo, desde que você informe que há e por quê. Não, apesar de ser estagiário nessa instituição, os resultados aqui são demonstrados único e exclusivamente pelos questionários obtidos, pelas entrevistas realizadas, pela pesquisa feita. Então, você está indicando prontamente que há um conflito de interesse. Você trabalha lá, então, sua pesquisa é naturalmente mais tendenciosa, mas que você fez o possível para tentar ser o mais idôneo. Então, essas são as práticas de pesquisas questionáveis. E temos aquelas que são as falsidades autorais, que é o que vai mais focar aqui, que é o que a gente vai discutir hoje. Todas as outras, as IAs também fazem, quando a gente utiliza elas de mau jeito. Mas é no plágio e autoplágio que se esbalda. Então, a gente tem nessas falsidades autorais o plágio, que seria você copiar uma outra pessoa de forma indiscriminada, copiar desde conceitos a páginas inteiras, e temos autoplágio, que é quando você copia de você mesmo. Você tem trabalhos anteriores e você dá um Ctrl+C, Ctrl+V em alguns capítulos ou em algumas partes, porque você já tem escrito bem, né? Não tem para quem não escrever, não. Temos a atribuição indevida de autoria, ou em artigos com vários autores, e as citações indevidas. A atribuição indevida é que você indicou que estava falando sobre determinado texto e aquele texto não existe. Ou citação indevida, você disse que foi fulano que fez aquela citação, seja ela direta ou indireta, mas na verdade foi ciclano. Ciclano quem escreveu, não foi fulano. Então, você coloca a autoria na pessoa errada. E se vocês estão me ouvindo bem, vocês sabem que isso aí já acontece e permanece acontecendo em várias IAs. O que mais acontece são essas falsidades autorais. Tranquilo até agora, pessoal? Vou dando um okzinho para não achar que vocês estão dormindo. Pensei? Aqui, ó. Tudo aqui. Então, vamos em frente. Essa imagenzinha aqui, eu trouxe para vocês terem uma noção mais palpável. Eu tirei ela do Turnitin, que é um aplicativo antiplágio, que eu vou mostrar, inclusive, ele para vocês mais à frente, onde eles trouxeram uma escala que eu achei interessantíssima, que é meio que uma escala de
problema entre uma associação, né, uma má prática de pesquisa, que é considerada mais leve, até uma que é considerada grave e crime. Então, entre as formas de escrever trabalhos, a primeira é o pensamento original, ou seja, você criou aquele trabalho. É o seu TCC, é a sua dissertação. É o seu artigo, é o seu projeto de pesquisa, né? Foi você que criou. Então, ela está aqui em verdinho, porque é autoria própria. E aí, as más condutas, elas vão desde cópia entre estudantes, então a gente vai tentar fazer uma avaliação, e a gente dá aquela filada, a gente faz aquela cola, a gente copia, até o plágio inadvertido, que acontece, é normal, tá tudo bem, não tem problema, que às vezes a gente está fazendo aquele trabalho e a gente esquece de botar a referência, ou de citar adequadamente. E simplesmente deixa passar. Isso acontece. Né? A gente está lá na correria, fazendo tudo, tentando raciocinar o mais rápido possível, e acontece. É para isso que a gente tem banco, é para isso que a gente tem avaliador, justamente para facilitar esse nosso processo. Então, vai desde isso até o mais grave, que entraria aqui o plágio de dados, que vai dentro daquela linha que eu expliquei agora há pouco, que é de falsificar, de fabricar, ou de apropriar-se de dados indevidos de outra pessoa, ou botando em risco a reputação de uma instituição do pesquisador, mas também a compra e venda de trabalhos. E isso é crime aqui no Brasil. Então, se vocês estão fazendo esse tipo de ação, seja enquanto criadores, desenvolvedores desses trabalhos, ou enquanto compradores, possíveis compradores, por favor, parem. Já é um indicativo de que você é uma pessoa antiética, extremamente voluptuosa, né? Extremamente óbvia. Não é interessante. O que é diferente de, estou fazendo aqui meu texto e não sei se o português está muito bom, vou contratar uma pessoa para fazer a revisão do português do meu trabalho. Isso é uma coisa. Ou, estou escrevendo aqui, não sou tão bom ou muito boa de fazer a adequação à BNT, a normalização do trabalho, vou contratar uma pessoa que faça a normalização para mim. Isso é uma coisa. Agora, contratar uma pessoa para escrever o trabalho para você, olha, eu quero comprar um TCC, eu quero comprar um artigo pronto, é diferente. Essas práticas de revisão, elas são extremamente recorrentes no mundo da escrita, seja da escrita acadêmica ou na escrita de trabalhos no geral, de escrita divertida. Nas editoras, tem um trabalho conhecido como do editor, que é aquela pessoa responsável por fazer essa revisão de textos, por fazer sugestões, indicações e tudo mais. Então, a edição não é problemática. O que é problemático é você comprar e você vender esses trabalhos. E aqui tem os top 3 aplicativos que eu mais utilizo quando eu estou tentando identificar se, mesmo sem querer, eu estou incorrendo em alguma má prática de pesquisa. Tá? Temos aqui no canto superior esquerdo o Plagium. Ele tanto tem um detector de plágio quanto o detector de IA. Lembrando que esse detector de IA, ele está na fase beta, então ele não é mega perfeito, mas está chegando lá, eu acho ele muito bom. E ele é gratuito, até 1000 caracteres, você pode copiar uma partezinha e jogar lá para cima. É bom, funciona direito. O que é que eu utilizo bastante o plágio? E também aqui o plagiarismo, ou do Grammarly. Né? Esses dois aqui, esse do canto superior esquerdo e esse aqui do canto inferior. Para que eu utilizo os dois? Os dois são gratuitos até esse ponto, depois de um ponto você precisa pagar para ter mais recursos, mas eles são bons quando eu escrevi uma coisa e eu não sei se aquilo ali foi um pensamento meu, ou se de tanto eu ler sobre um assunto,
eu terminei raciocinando sobre aquilo. Então, eu utilizo eles para eu não incorrer num plágio acidental, né? Uma citação indevida, ou algo desse gênero. Acontece muito, muito comigo. Não sei se acontece com vocês também. Eu estou escrevendo lá, estou escrevendo tranquila, e eu não sei se eu copiei de alguém ou não, porque eu já li tanta coisa. Eu já aprendi tantos conceitos diferentes sobre aquele tema, que eu não sou mais capaz de identificar se eu estou fazendo certo ou não, se eu estou indo num rumo adequado ou não. Então, utilize esses dois nesse objetivo. Porque, justamente para arquivos maiores, ele... Temos aqui o Turnitin. O Turnitin, diferentemente desses outros dois, ele já é pago. Já é pago nativamente. No campo de acurácia, o quão perfeito é aquela avaliação, se aquele trabalho tem plágio ou não, eu acho dele melhor. Maior e melhor. Ele consegue ficar... Até porque o Turnitin, ele funciona de duplo. Ele tanto tem um aplicativo, ou seja, o próprio Turnitin, ele tem uma IA generativa dentro dele que faz a avaliação desses documentos, quanto, após feita essa avaliação, equipe de humanos, eles vão revisar essa avaliação, adequada ou não. A Eunice está colocando aqui que acredita que provavelmente já aconteceu com muitas pessoas o plágio acidental. Também acho. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que com todo mundo já, sem querer, deu a citação indevida porque a gente não lembrava de quem era o original. Acontece, tudo bem. E vou contar aqui um segredo para vocês, só para vocês, de aplicativo antiplágio que eu utilizo. Eu trago esses três aqui na nossa conversa, porque eles são gratuitos e um é pago, então dá diversidade. Só que no geral, eu estou utilizando um plágio aqui no chat para vocês saberem como é. É esse aqui, plágios, com o S. P-L-A-G-I-U-S. Por que eu utilizo o plágios? Tanto gratuito quanto pago. A versão gratuita, ela é mais simplificada do que a versão paga, mas eu utilizo ele porque, antes de tudo, ele é baratinho, ele é R$ 79,90 por ano, você só paga uma vez, e ele tem uns combos também, se você paga 2 ou 3 anos, vai ficando mais baratinho. E sou professora. Ultimamente, eu tenho notado muita utilização por parte de alguns alunos de ferramentas assim generativas, de IAs e outras coisas para criar textos, para responder trabalhos. E, como eu falei, não é ético por todos os motivos citados até agora. O Plágios, ele tem uma detecção de plágio, né, como o próprio nome já remete, e ele tem detecção de IA. Só que, para quem paga, ele tem isso em bloco. O que isso significa? Eu tenho turma com, sei lá, 35 alunos. Se os 35 me entregam uma avaliação ou um projeto, eu pego todos os 35 arquivos, jogo dentro do software, do Plagios, e ele me dá uma avaliação geral. Então, ele me dá tanto a avaliação do que está escrito dentro daquele documento, quanto ele faz uma relação entre os documentos, para saber se alguém copiou de alguém também. Enquanto professora, esse aí está me ajudando mais por conta disso, por poder fazer essa avaliação em bloco. Para mim, financeiramente, só que precisa fazer onde documentos tão extensos assim. Então, essas outras ferramentas já vão ser muito úteis,
Por isso que eu não trago necessariamente a que eu utilizo. Mas a gente também tem o Authenticate, por exemplo, tem o, acho que é Copy Spider, o outro. Cada pessoa pode ter aquele que prefere mais. Se você utiliza um outro, ou seja, o Plagios, por favor, coloquem aí no chat, aí o pessoal já dá uma olhada. Vocês podem colocar. Se quiserem dizer o que, é que vocês gostam desse aí específico, já fica bom. Então, de aplicativos anti-plágio, temos essas opções. E trago aqui para vocês esses guias. Como a gente falou, princípios éticos, eles norteiam o nosso processo de ensino-aprendizagem, eles compõem a nossa estrutura científica, mas eles precisam de organização. Então, eu trouxe aqui para vocês 2 guias, que fica de insumo, fica de inspiração para aquelas pessoas que tiverem ainda dúvidas a respeito de como isso se desenvolve. Eu tenho aqui esse primeiro, que é da ABC, Academia Brasileira de Ciências, que é o Rigor e Integridade na Condução da Pesquisa Científica, Guia de Recomendações de Práticas Responsáveis. E eu deixo o link para vocês aí disponível, porque ele é um PDF gratuito, só baixar. E tenho o da Fundesp, né? Eu acho que é Funasp, Fundesp, acho que é assim que fala. Mas, enfim, é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, que é o Código de Boas Práticas Científicas, uma das últimas edições, que é de 2014. Deixo aí também o link para vocês. Se eu não me engano, eles estão para... Ou eles atualizaram agora esses dias, ou estão para atualizar esse Código de Boas Práticas. Então, pode ser que mais à frente já tenha algum outro. Aí vocês fazem as buscas, mas eu deixo aí também o link, que também é um PDF, também é gratuito. A discussão é estupenda, maravilhosa. E ela é facilitada. O discurso é num português mais simplificado para todo mundo entender, não é aquela coisa, né, usando verbetes jamais compreendidos por ninguém. Não, é uma coisa bacana, uma coisa interessante. Né? Então, fica aí de instrumentalização para vocês continuarem com esse debate a respeito da ética na utilização de IAs. E para a gente indo para o que imagino que todo mundo aqui esteja louco para saber, que são as IAs mesmo, eu queria saber, antes de tudo, para eu notar se eu fiz uma boa curadoria ou não, eu queria saber quais são as IAs que vocês mais utilizam e por que vocês usam essas IAs. Vocês podem ligar o microfone ou podem colocar aqui no chat. Se vocês usam alguma também ou não, pode ser que ninguém utilize ainda. Imagino que a maioria utilize o ChatGPT. É o caso de vocês? O João está falando que para tarefas, geralmente utiliza o ChatGPT, mas quando vai fazer a parte escrita, e aí já faz o adicional, né? Escrita para escrever de outras formas, ou para descobrir palavras, aí ele utiliza o Quillbot. A Évila está falando que utiliza o Consensus, e a Cláudia está dizendo que está iniciando esses usos, né? Tá começando agora. Então, já temos aqui 3. Temos o Chatbot, o Quillbot, o ChatGPT e o Consensus. O Herbie diz que utiliza o ChatGPT primeiro e depois o Perplexity, mas que acha o ChatGPT mais confiável, mas o Perplexity ele costuma utilizar, costuma sugerir links mais interessantes.
E Adelaide, além do ChatGPT, o Gama, para gerar apresentações. Muito bom. A professora André utiliza aqui o Gama. Excelente. Também fica muito bom. O Luciano disse que utiliza o ChatGPT, que começou há pouco tempo. Que bom. Canva. O Canva, a Cláudia está perguntando se o Canva ele se enquadraria como uso de IA. Depende. Ele tem funções que estão relacionadas a IA. Por exemplo, quando você está procurando, eu quero um template de arte para um convite. Ele lhe dá várias sugestões. E aí, conforme você vai fazendo escolhas, ele vai te dando sugestões. Mais essa ou mais aquela? Isso aí ele vai utilizando IA para sugerir. Mas o desenvolvimento da apresentação em si, do Canva, não é usando IA. O Canva ele não utiliza IA nativamente. O Gama, sim, que é você basicamente bota as temáticas, fazendo as ações, e ele faz a geração da apresentação. O João também utiliza. Stephanie usa o Summarizer para resumir alguns textos, e ela acha bom porque resume com os principais pontos, e depois usa a IA do Notion para criar tabelas, listas e tarefas. E usa também o Perplexity junto com o ChatGPT e a IA do WhatsApp para fazer nessa conexão. E Larissa usa o Luzia, que é muito boa para transcrever textos e encontrar sinônimos. Essa Luzia eu não conheço. Dessas todas que estão aparecendo por aqui, essa aí foi a única que eu não conheço. Boa, Larissa. Já me deixou aqui com ideias para as próximas. Então, que bom que vocês estão usando. Já vejo usos interessantes aí. O Luciano está falando que utiliza o ChatGPT para criar código Python de programação. Como eu falei, as IAs, elas são expressões matemáticas. É estatística pura. É probabilidade 100%. O computador ele não está pensando, ele só está vendo qual é a resposta mais provável para aquela pergunta que foi feita. Só isso. Não tem nada de fabuloso. O fabuloso é o banco de dados daquela IA e como está sendo organizado. Mas, na prática, é bem mais simplificado. Então, quando a gente utiliza isso, pensando justamente em sinônimos, ou seja, qual a maior probabilidade de tal palavra se enquadrar melhor no meu texto, vai ficando melhor, vai ficando mais adaptado, vai ficando mais interessante. Tá? Então, levando em consideração geração de prompts pelo ChatGPT, como eu estou falando, oficinas e tal. Então, para IA aqui, vamos começar com uma que já nos foi falado aqui, quem falou, deixa eu ver, foi a Évila, falou que utiliza o Consensus. Todas as IAs que eu estou trazendo aqui hoje para vocês, elas são mais voltadas com foco em trabalho acadêmico, tá? Elas não são as únicas que eu conheço. Se tem uma coisa que eu tenho conhecimento é em IA, conheço várias, e cada vez que eu conheço uma, eu vou descobrindo tantas outras que eu não conheço, por exemplo, aqui a Luzia, que eu não conhecia. E existe IA, então, estão sendo desenvolvidas para tudo nessa vida. Tem de fazer brincadeirinha até coisas mais sérias. Quem não lembra aqui daquele filtro antes que tinha no Instagram, que você colocava e se transformava com características de velho. Então, o cabelo ficava de outra cor, ele enrugava seu rosto, então fazia aquelas fotos de velho. Aquilo ali é IA. A IA, ela avalia os seus traços e tenta verificar qual a probabilidade de você ter mais rugas em determinada área do rosto. Então, ele faz aquela modificação da sua aparência.
Só que isso aí é para outros usos. Não dá para a gente utilizar na ciência, principalmente aqui na ciência da informação. Então, os que eu estou trazendo hoje aqui são especificamente para trabalhos acadêmicos. Se porventura vocês quiserem para outras temáticas, outros objetivos e tal, aí vocês me avisam, que aí a gente pode fazer uma oficina um outro dia de só IA para brincar. IAs de brincadeira, IAs para fazer tudo. Aí a gente faz isso. Eu botei umas menções honrosas ao final da minha apresentação, mas o foco aqui realmente são as IAs usadas dentro do movimento científico, tá? Ela não é que esteja ordenada, mas foi meio sem querer. Tá meio que da que eu mais gosto, ou a que eu acho mais completinha, até a que eu acho menos, tá? Então, essa aqui é a Consensus. Todas elas estão com os links, vocês podem printar ou depois vão ter acesso aos slides, mas você pode ficar com ela. O Consensus é o quê? Ela é uma IA científica, né? O conteúdo dela é científico, que você pode conversar com ela em linguagem natural, que é essa linguagem falada, não é necessariamente você precisa criar prompts de comando utilizando booleanos, operadores booleanos. Você pode falar como se você estivesse falando com uma pessoa e ter respostas relacionadas a isso, mas com foco em ciência. Que é o quê? Você faz, por exemplo, será que... Vou pegar uma das aqui. Fazer exercícios vai melhorar o meu raciocínio, vai melhorar a minha cognição? Isso é uma pergunta que você está fazendo em linguagem natural. E aí, o que ele vai trazer de resposta para você? Vai trazer artigos científicos, eventos, livros, tudo isso. Ele tanto vai tentar trazer para você a resposta, já assim, de bate-pronto. Opa, a resposta para a sua pergunta é essa. Quanto ele vai trazer as referências de onde ele pegou aquilo ali. Então, para quem está utilizando o chat GPT, por exemplo, para tentar descobrir determinado livro, qual é o conceito de XYZ, você está procurando no lugar errado. O Consensus é a melhor plataforma para fazer isso. O banco de dados dele, da equipe, é muito grande, é bem aprofundado, e tem bastante coisa na nossa área também, então dá para a gente utilizar. E, assim, sinceramente, eu achei muito prático. Eu quero fazer uma citação sobre o conceito de informação. O que é informação? Coloco aí o que é informação para a ciência da informação. Aí ele vai me trazer vários trabalhos. Qual é o pulo do gato que eu coloco para vocês? Boa parte das IAs, tanto a interface quanto o banco de dados dela, é organizado em inglês. Então, se você faz perguntas em inglês, no idioma inglês, a probabilidade de seu resultado ser o mais acurado possível, o mais específico possível para aquilo que você está perguntando, é maior. Bem maior. Consideravelmente maior. Então, mesmo que você esteja procurando alguma coisa no Brasil, ou alguma coisa brasileira, é bom que você pergunte em inglês, para que o escopo de busca seja amplificado. Não significa que perguntando em inglês, ele só vai recuperar coisas em inglês. Não. Ele vai recuperar coisas em português também. Só que o algoritmo de busca dessas IAs, ela é modulada melhor para o inglês. Vocês vão ter uma resposta mais interessante, mais direto ao ponto. Entende? Essa é uma das maiores motivações. Desculpe. É uma das maiores motivações pelas quais eu utilizo esse Consensus. Evila fala que já percebeu que as referências parecem ser mais atualizadas quando está em inglês a pergunta. E você está completamente certa. É por esse motivo mesmo que eu acabei de falar. O banco de dados deles são organizados em inglês. Então, quando você pergunta em inglês, mesmo se não pergunta para público português ou brasileiro, vai sair melhor. Mesmo perguntando em inglês, ele vai sair para lusófono, digamos assim.
Ou também ele vai recuperar em espanhol, em francês, em japonês, chinês, qualquer outro idioma. Mas a pergunta em inglês fica melhor. Estou dando esse foco aqui no consensus, mas vocês levem essa compreensão para todas as outras. Ah, Maria falou que gosta do Science Space. Também gosto bastante dele. A segunda sugestão de IA que eu tenho aqui para vocês é o Research Rabbit, ou o buscador, né, a pesquisa coelho. Ele também é voltado para a parte científica, não é uma IA ChatGPT que você vai utilizar ela para tudo, é uma IA focada, e ela basicamente vai procurar na literatura e criar alertas. Eu acho ele um pouquinho, mas assim, a diferença é sutil mesmo, é um pele de saco. Um pouquinho menos boa do que a Consensus. Pouquinho. Existe coisa que eles recuperam diferente da Consensus, mas eu acho a Consensus, em geral, ele responde melhor as minhas perguntas. Mas, como eu falei, é muito pouco. Agora, qual é a coisa que eu gosto melhor no do coelhinho? Os alertas. Então, eu estou falando sobre, sei lá, arquitetura da informação. E aí eu faço busca de arquitetura da informação no meu coelho aí, e depois eu peço para que toda vez que tiver uma pesquisa nova, um conceito novo, alguma coisa sobre aquele tema pesquisado, você clica lá no alerta, você faz seu cadastro, né, faz seu login senha, você cria seu alerta lá e ele vai te avisando. Olha, chegou. Para quem está fazendo trabalho de conclusão do curso, seja TCC, de monografia, seja dissertação ou tese, isso é muito bom. Porque às vezes a gente está tentando se organizar para fazer o nosso referencial teórico, está tentando melhorar alguma coisa nas nossas fontes, e a gente não sabe muito bem o que é que tem de novidade. Essa plataforma ela é fantástica. O algoritmo deles para alertas, pelo menos na experiência que eu tenho tido, é muito boa mesmo. E mais uma vez, se você fizer as perguntas em português, você vai ter recuperação, mas se você fizer em inglês, a recuperação vai ser melhor. Então, os alertas, tenta usar em inglês. Você pode perguntar para a própria IA. Olha, eu estou pesquisando, você explica lá tudo que você está pesquisando em português, e aí você pergunta, e como é que seria esse termo, esse conceito em inglês? Qual é o termo? Qual é a tradução para esse conceito em inglês? E aí você depois pede, então, cria alertas sobre esse tema em português e inglês e outros idiomas. Entendeu? Então, você pode utilizar IA, para quem não sabe inglês, pode utilizar IA para fazer essas traduções. Vocês podem usar o Google Tradutor da vida também para fazer a tradução. Não tem problema. Então, temos aqui já 2 IAs. Vamos para a terceira, inclusive é uma das favoritas aí da nossa colega, que é o Science Space. O Science Space, ele é science, ou seja, tem um vínculo com a ciência. Eu gosto dele pela quantidade de features, de opções que ele tem para fazer coisinhas. Então, você pode colocar ele como extensão do seu Google Chrome. Ele também pode ser meio que uma parte do seu chat GPT. E ele também pode ser uma parte do... Ai, meu Deus. Do roxo. Como é? Eu sei como é o nome desse aplicativo, o que é roxo, que a pessoa faz o sub. Ai, gente, desculpa. Lezei, não lembro o nome. Mas, enfim, ele tem funções relacionadas. E aí, o que é que eu gosto dele? Uma das funções que eu acho mais legal é o de escrita. Então, eu coloco aqui alguma coisa, eu estou tentando escrever um parágrafo com esses dados sobre esse assunto. E ele vai lá e faz essa geração de escrita. E aí, eu faço uma leitura do que ele gerou e faço as adaptações para colocar
na minha embocadura, né? Porque uma forma que uma IA escreve é diferente de uma forma que eu, pessoa física, Adelaide, escrevo. E aí, para colocar no meu jeitinho, da minha forma, da minha performance, eu peço ele para fazer a geração com base naquilo que eu escrevi, e aí eu aperfeiçoo. Mas ele tem conversão de PDF em vídeo. Então, eu tenho um artigo. Quero converter esse artigo em um vídeo. Ele faz essa conversão. Ele faz tanto a conversão por animação, quanto faz a conversão meio que virando texto. Tem gerador de citação. Ele tem um chat PDF, mas não é o meu chat PDF favorito. Eu tenho um outro mais à frente. Mas o que é que seria o chat PDF? Você faz o upload do PDF que você está querendo conversar com. Então, você faz o upload desse PDF e você começa a fazer perguntas sobre aquele assunto. Qual é o ponto positivo? Ele não vai pegar do banco de dados dele. Esse não é o objetivo dessa função. Ele vai ler o teu PDF, aquilo que você fez o upload, e todas as perguntas vão ser relacionadas àquele PDF específico. Então, para fazer revisão de literatura é melhor, para fazer extração de conceitos é melhor, para fazer indicações é muito melhor. Ele faz essa detecção de uma forma muito mais facilitada. Ele faz interpretações também. E aqui tem outro. Então, você pode fazer extração de dados, detector de IA, parafrasear parágrafos, descobrir conceitos e assim sucessivamente. Existem outras formas. Boa parte dessas funções, elas são nativamente gratuitas. Eu acho que depois de um uso mais focado é que você precisa pagar. Nunca precisei pagar. Na verdade, nenhuma dessas IAs eu pago. A única coisa que eu paguei das coisas que eu mostrei para vocês até então foi o Plagios. Nada mais. Nada mais mesmo. Mesmo. E temos esse aqui, que é o Small PDF. Vou partilhar aqui. Que é a minha favorita para fazer essa conversa com o PDF. Com o PDF mesmo. Então, no chat PDF, eu basicamente faço o upload de todos os PDFs que eu estou querendo falar. Eu faço de um, eu faço de vários. E ele também faz análise. Não, eu achei que o nome é chat PDF, mas não faz só de PDF. Faz de doc, de XLS, de PPT, de imagem. Então, imagem PNG ou de JPG. Então, vai desde o PowerPoint até a figura. Você consegue conversar com isso. É muito útil quando a gente está fazendo revisão de literatura. Como é que a gente vai saber se um texto ele tem aquele conceito que você quer ou não? Ou se ele faz sentido com o que você está falando ou não? Só vai saber se você fizer a leitura. Ou se você tiver uma IA que faça essa leitura e você vai fazendo perguntas em cima disso. Então, fiz o upload de um artigo. Qual é a metodologia desse artigo? Qual o objetivo desse artigo? Né? O que é que o autor quis dizer quando vem alguma terminologia específica? Tudo isso vai dando essa facilitada na vida do pesquisador. O Small PDF também tem outras funções. Tipo, ele compacta o PDF, ele divide, ele converte, ele edita, ele tem várias funçõezinhas. Mas a que eu gosto mais é essa. Temos o Summarize Tech. Essa aqui eu acho bem fascinante, porque é que eles pegam basicamente. Imagina que vocês têm um vídeo que vocês precisam assistir, um vídeo no YouTube, que vocês precisam assistir, mas ou vocês não têm tempo, ou a pessoa fala difícil, ou a pessoa está falando em outro idioma, e você não está conseguindo entender. Então, você pega o link daquele vídeo lá do YouTube e cola aqui. Ou daqui do YouTube, né, quando esse vídeo estiver disponível. Então, você copia lá o link e cola aqui nessa barrinha. E clica em submeter, né, enviar. O que é que essa função ela vai fazer? Ele faz uma dupla função. Ele meio que faz uma transcrição do seu vídeo. Ele transcreve aquele vídeo e dá uma resumida.
faz um resumo. Então, um vídeo de 1 a 2 horas, ele consegue transformar, sei lá, em 2 páginas, 3 páginas. Fica muito mais fácil. Se você quiser usar ainda mais IA, você pode fazer a utilização do Summarize Tech para fazer essa transcrição barra resumida geral do vídeo. E aí ele dá origem a um documento, basicamente. Aí você faz essa extração desse documento em PDF e coloca numa das outras ferramentas anteriores. Então, do Space ou do Small PDF. Você joga lá o PDF e começa a fazer perguntas em cima desse PDF. Então, você consegue conversar de ponta a ponta com essa IA, com esse vídeo, utilizando apenas IA. Lembrando que o Summarize, você não é permitido conversar com aquele vídeo. Essa IA não é objetivo fazer isso. Ela faz a transcrição do vídeo e o resumo disso. Ela faz a organização e o resumo. É a sua própria funcionalidade. Gosto muito. Tenho utilizado bastante, principalmente quando eu estou querendo fazer resenhas. Quero assistir um evento, um vídeo de um evento, não tenho como, não tive tempo, não me organizei, enfim, não deu para fazer. Então, utilizo essa ferramenta para otimizar meu tempo, facilitar. Certo? E temos a Genie AI. Genie AI. Genie é uma IA gratuita, até certo ponto, depois começa a pagar, que é meio que o comum para todas elas. Que o foco dela é escrita. Então, você está lá escrevendo. Você acha que está usando muito... Não está usando muito sinônimo, está repetindo palavras ou conceitos, ou você acha que aquele parágrafo que você escreveu não está muito legal, está redundante, enfim. A escrita não está interessante? É na Genie que você tem que colocar o esforço. A Genie, ela aperfeiçoa a nossa escrita. Mas você tem que ter uma base. A Genie, ela não vai escrever para você. Ela não vai criar, então, fale aí sobre conceito de informação. Ela não vai fazer isso. Esse não é o objetivo dela. Ela vai pegar algo que você criou e vai aperfeiçoar em cima disso. Para quem gosta de escrever literatura geral, né, considerada literatura divertida, também é ótimo para a gente escrever fanfic. É ótimo para fazer esse tipo de escrita, porque ela já vai aprendendo como é que você escreve. Lembre-se, mais uma vez, IA é probabilidade. Então, quanto mais material aquela IA tem sobre você, ou sobre a forma como você escreve, mais próximo vai ficando dela gerar textos com o mesmo perfil de escrita que você. Então, é mais ou menos isso que a Genie faz. Ela escreve. Para quem está aí com dificuldade em fazer as análises de um trabalho, ou fazer as considerações finais, você pode fazer o upload do seu texto, da parte até onde você está, e você vai desenvolvendo ideias, perguntas em cima disso, e criando novas partes para o seu trabalho. Ajuda bastante. E isso não é plágio, não é autoplágio, não é uma conduta de pesquisa. Você está usando o seu material, que você já escreveu, para continuar aperfeiçoando o seu material. É você por você. Você não está copiando de nenhum lugar, você não está utilizando a IA para substituir o seu conhecimento, você está aperfeiçoando aquilo que você já está fazendo. É uma melhoria do texto, não é uma geração de textos. Gosto sempre de frisar isso. E temos aqui as menções honrosas, que não vou falar uma por uma, porque eu trouxe muitas menções honrosas, porque vocês merecem isso. Então, eu trouxe desde criação de imagens, como a Leonardo. Eu tentei trazer umas que provavelmente vocês não conhecessem. Então,
coloquei mais geralzão. Mas tem a de criação de mapas mentais, que é o Chat Mind. Tem a identificar lugares para visitar, então tem a Gemini, ou Gemini. Essa é ótima. Vou fazer uma visita para Brasília. Nunca fui a Brasília, não sei o que tem que fazer lá. Você utiliza isso. Tenho para clonar vozes. Essa ela me deixa um pouquinho preocupada. Então, você faz o upload de alguns áudios, por exemplo, o seu, e depois cria os textos. Essa IA, ela vai criar com aquela voz que foi clonada, como se ela estivesse falando aquele texto que você colocou. Me deixa um pouco preocupada, mas é uma boa ideia. E tem o para transcrição de áudio, que é o Nota AI, e o NVivo. Desses, o que eu mais utilizo é o NVivo. Eu amo o NVivo. Gente, ele é maravilhoso. É uma IA aperfeiçoada, é pago, talvez seja por isso, mas é uma IA aperfeiçoada para o trabalho acadêmico. Ele consegue ler o PDF com maestria, você consegue fazer perguntas dentro, ele já cria as imagens relacionadas a isso, ele faz a transcrição de áudios. Assim, NVivo é perfeição, é maravilhoso, é fantástico. Os outros também são muito bons, mas eu dou essa menção honrosa com carinho, porque é realmente o meu favorito. Então, aqui temos mais alguns exemplos que vocês podem utilizar. Seja alguma coisa para o que vocês já fazem, ou para outros lugares. Seja para criar uma logomapa, ou para identificar lugares. Espero que gostem dessas opções. E deixo também aqui uma coisa que a gente precisa pensar um pouco mais a respeito. Por quê? A gente vem falando aqui ao longo dessa manhã que a gente utiliza IA, todo mundo aqui meio que já utiliza ou está em vias de utilizar, só que a gente tem que olhar sempre com bastante foco no potencial daquela inteligência artificial. Porque, de toda forma, e aí quem fala é a Joana, é uma escritora, não sou eu, é que a gente quer essas IAs, essas inteligências artificiais, para que elas lavem as roupas, as louças, para que a gente possa fazer arte e escrever. Então, a gente quer deixar para elas o trabalho pesado e a gente possa fazer esse trabalho mais inspirador, mais divertido, mais evolutivo. A gente não quer que uma IA faça a minha arte e a minha escrita para que eu tenha tempo de lavar roupa e louça. Então, a gente tem que perceber e tem que utilizar essas IAs com esse objetivo de como é que eu posso fazer para ela aperfeiçoar aquilo que eu já faço, mas que ela não substitua a minha inteligência. Para que ela não substitua aquilo que ela não tem capacidade para. Por todos os motivos que eu falei com vocês aqui ao longo da manhã. Uma IA, ela não tem competência. Hoje, 2024, estamos em dezembro de 2024, porque esse vídeo vai ficar gravado, né? Em dezembro de 2024, a gente não tem uma IA que tenha plena competência para modular um humano 100%. Não existe. Não tem. Não tem. A gente tem várias que fazem várias coisas, mas nenhuma delas consegue substituir o humano na sua integridade. Pode ser que daqui a 1, 5, 10, 15, 20 anos tenha? Pode ser, mas hoje não. Então, se hoje não tem, o que a gente tem que fazer é manter a nossa reserva de mercado humana. A gente precisa continuar escrevendo, pensando, raciocinando, criando projeto, participando das coisas enquanto seres humanos. O que é que a gente pode fazer que só a gente pode fazer? E aí, a partir disso, sair desenvolvendo essas ideias. E colocar as máquinas, as IAs, esses dispositivos, no lugar que os cabe, que é de complementar o nosso conhecimento, de aperfeiçoar aquilo que a gente já faz, de desenvolver estratégias de melhorias daquilo que a gente já está se desenrolando. Fazer essa conexão.
De dica, já começa aqui com o Alto Jabá. Eu tenho uma playlist chamada Adelaide pelo Mundo, bem autoexplicativa, que são as minhas participações em eventos, como aqui, como diálogos. Tem, inclusive, as últimas transmissões, as últimas edições, e participações gerais. Mais especificamente, eu deixo para vocês aqui esse segundo vídeo aqui, que é a apresentação da minha tese. Essa oficina aqui é como se fosse um pequeno recorte de algumas das questões que eu vou levando em consideração dentro da minha tese. Nela, eu vou trabalhar sobre o mercado de trabalho e quais seriam os desafios especificamente para os profissionais arquivistas. Eu sou bibliotecária, né? Mas para os profissionais arquivistas, da utilização dessas tecnologias de IA e de várias outras na substituição desse profissional. Até que ponto as IAs elas nos substituem ou não? Eu falei com foco nos arquivistas, mas, para ser mais justa, os insights que eu fui tendo ao longo da análise desse trabalho, elas podem ser remetidas para qualquer profissional da informação. Então, se você é museólogo, bibliotecário, né, cientista da informação, gestor da informação e do conhecimento, enfim, se você é um profissional da informação, os insights que eu discorri ao longo do desenvolvimento da minha tese podem ser bem interessantes para vocês. Então, já deixo aí, é um jabá com propósito, um propósito. E aí é onde eu vou discorrer um pouco mais sobre aquilo que está sendo discutido aqui na oficina. A oficina é para ser um momento assim, de troca, de conversa, de um momento mais lúdico. Lá eu vou estar falando de uma forma mais séria, digamos assim. Aqui as referências de tudo que eu utilizei, principalmente para embasar a parte de conceitos, mas fica aí disponível para quem quiser aprofundar os conhecimentos, desenvolver mais teorias, mais perspectivas. E é isso, gente. Deixo mais uma vez o meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. E agora eu vou ver as perguntas de vocês. Quero saber o que é que vocês estão se desenrolando. O que é que vocês estão achando? Deixa eu sair aqui do celular e ficar só pelo computador. Como falei ao longo do processo, as IAs, elas são para serem usadas. A gente precisa usar. A gente precisa ocupar esses espaços. Porque se a gente não está usando, tem outro profissional que está usando. E está sendo melhor capacitado do que a gente. A gente não é para ficar avesso a esse uso. O que a gente tem que usar é com inteligência. Né? Usar inteligência artificial com inteligência. Usar com princípios éticos. Trouxe aqui ferramentas para vocês usarem. E é para usar mesmo. É para abrir, mexer, fuçar o que é que vocês podem fazer, como é que vocês podem aplicar. Olha, na minha dissertação dá para fazer isso, dá para fazer daquele outro jeito. É para cutucar mesmo, para mexer mesmo, para ver o que é possível de ser realizado. O que é que a gente consegue desenrolar disso aqui? Então, usem. Elas estão sendo criadas para serem usadas, mas usem com consciência. E, de preferência, utilizem isso dentro de um ponto de vista trabalhista também. Existem inúmeras instituições que estão precisando de profissionais de informação para criar diretrizes para a gestão dessas IAs. Existe muito IA que não tem código de ética. Eles desenvolvem seus princípios éticos, mas não tem um código, não tem um documento. O profissional da informação, que é o profissional capacitado de criar esses princípios éticos. Tem IA que não sabe exatamente quais são os indicativos que uma busca tem que ter, ou como é que um algoritmo ele pode se desenvolver. É o profissional da informação que vai dar essas indicações. A gente não desenvolve o código de programação. Quem souber, ótimo. Eu tenho um conhecimento bem básico de programação, mas, assim, enquanto insumo de vida. Não necessariamente que eu programe por necessidade, mas como hobby. Só que eu preciso saber o mínimo, um pouquinho, uma coisinha assim, para que, quando sejam feitas perguntas a mim,
eu saiba responder. Eu tenho consciência. Então, é mais nessa linha de raciocínio. Deixa eu ver agora o chat. Descobri várias ferramentas hoje. Sim, temos que nos atualizar, participar de eventos, assim. Então, desejo, assim, de novo, os parabéns a Andrea pela iniciativa, pela ideia. Está tendo tanto assunto bacana desde ontem por aqui. Hoje tem, amanhã tem também. Então, participem do evento, que está muito bacana. A programação foi feita com o maior carinho para vocês. Stephanie disse que gostou do tema, e hoje em dia é algo que está em alta, então é bom ter essas indicações, que bom que você gostou. Jader está procurando alguma IA para fazer o abstract do texto, qual que seria a que eu recomendo. Então, tenho duas. Uma que já é amiga de guerra de vocês, e a outra que provavelmente você conheceu hoje, que é o Small PDF, porque tem como você fazer o upload do documento completo, e aí você pede para fazer, elabore um resumo para esses prompts, sejam o mais descritivo possível. Como IA é programação, e elas ainda não são mega inteligentes, então eles não entendem sobre linha, sobre texto. Então, cria um prompt completo. Faça um resumo do trabalho, desse trabalho que contenha introdução, conceitos de introdução, referencial teórico, principais resultados e considerações finais, e que tenha até 250 palavras, 300 palavras, né? Depende de qual é o formato. Então, isso aí você faz para resumo. Aí você quer fazer a tradução, então, um é um Small PDF, o outro é o Chat GPT. Ele é ótimo para fazer resumo também. É uma das melhores IAs para fazer isso. Que também tem como você fazer o upload do PDF do seu documento. E aí, para fazer a tradução, você pode usar essas próprias IAs, mas tem um outro que eu vou pegar aqui para ti. Aqui. Que o nome é Deply ou Depil, depende de como a pessoa encontra. Assim. Para fazer tradução, português e inglês, se você não utilizar nenhuma daquelas, eu gosto muito desse tradutor. Eu tenho um conhecimento de inglês básico, intermediário avançado, né? Básico não. E então, como é que eu faço hoje em dia? Eu jogo numa dessas ferramentas, pode ser em qualquer uma das supracitadas, ou essa aqui, que eu enviei agora, e depois eu coloco, eu dou aquela revisada humana, eu dou aquela lidinha. Mas se você jogar de uma para outra e a tradução ficar legal, se dois estão dizendo que é daquele jeito mesmo, já facilita para a gente. Tranquilo? Espero que tenha respondido. Deixa eu ver. Eunice falando que gostou, que bom que gostou. Erwin falando que ainda não usou a IA até o momento, mas ficou animado para usar. Ótimo! Então, utilize. Que bom que você gostou, que bom que foi útil. Cláudia, dando os parabéns. Ai, que bom. Já respondi. Então, André, contigo. Adelaide, dá os parabéns pela oficina, né? Também aprendi bastante, várias ferramentas que eu não conhecia e que vão ser super úteis para mim, né? No meu trabalho mesmo, como professora, como orientadora para a produção de textos. Então, quero lhe parabenizar e dizer assim que é uma coisa que eu tenho começado a estudar é esse tema da cognição estendida, né? Que é a ideia de que alguns processos cognitivos a gente realiza hoje em dia, a gente pode aperfeiçoar ou acelerar com o uso dessas inteligências artificiais, né? E eu acho fantástico, eu acho que a ideia é essa mesmo que você está trazendo, que a gente tem que utilizar como uma forma de acelerar, aperfeiçoar o nosso trabalho. Uma coisa que eu gostaria de ouvir a sua opinião, uma pergunta que eu gostaria de fazer, é assim, todas essas ferramentas, elas são ótimas, elas agregam muito na nossa vida,
Entretanto, quando o uso não é feito com parcimônia e com inteligência, a gente corre o risco de perder a habilidade por falta de uso, perder habilidades. Então, de repente, eu tenho uma série de ferramentas que fazem para mim a síntese, que sumarizam para mim, que fazem o resumo para mim. Mas nós desenvolvemos a capacidade de fazer isso. Então, se a gente começa a delegar, a gente não vai fazer mais, a gente vai desaprender, né? Tem uma pesquisa que foi feita, eu vi acho que foi na BBC, não lembro, fizeram uma pesquisa monitorando o cérebro de taxistas de Paris, né? Então, antes dos dispositivos, né, do Google Maps da vida e outros dispositivos assim, eles tinham parte do cérebro extremamente desenvolvidas porque eles sabiam, eles tinham que aprender a se localizar, ir de um ponto para outro com a capacidade deles. Entretanto, quando começa a delegar para essas ferramentas, é muito prático, é muito bom, mas áreas do cérebro que não são usadas, elas começam a atrofiar. Então, isso eu estou falando de um exemplo de taxista, mas assim, a gente já não memoriza mais uma série de coisas, a gente não sabe mais fazer contas de cabeça, uma série de coisas que a nossa espécie demorou todo o processo evolutivo para aprender, a gente está perdendo. Então, isso é uma coisa que me preocupa, né? Então, queria saber da sua opinião a esse respeito. Obrigada. Ai, ótimo, excelente pergunta. Eu concordo plenamente. E eu vou dar um caso real. Sou professora de disciplina de graduação e eu estou notando, gente, um uso indiscriminado. Indiscriminado, assim, numa profundidade gigantesca. É tanto que estou agora fazendo alguns seminários com os alunos e eu percebo que quando eu faço perguntas, não necessariamente os alunos sabem como responder. Porque, nitidamente, eles criaram uma apresentação, provavelmente buscaram, como Deus quis, as respostas para botar lá nas apresentações, mas na hora que faz a pergunta, ela não raciocinou sobre aquilo que estava falando, só estava replicando a informação. Então, quando você pergunta, mesmo que seja uma pergunta relacionada ao que acabou de ser dito, como a pessoa não raciocinou o suficiente para dizer o que falou, ela não sabe replicar essa informação. Então, ao mesmo tempo que eu faço a aula dizendo, usem mesmo, é muito bom, eu estou bem pesarosa, porque eu estou vendo exatamente isso que você falou, André. Os alunos, tem alguns que eles não estão sabendo escrever. Antes, eu sempre fui a pessoa das metodologias ativas. Nossa, a gente faz de tudo para chamar a atenção do aluno. Agora, eu estou fazendo avaliação escrita. Porque o que é que eu estava percebendo? Escrita na mão. O que é que eu estava percebendo? As pessoas não estavam sabendo mais escrever. E aí, quando eu faço prova escrita, a pessoa é obrigada, primeiro, a fazer uma letra legível, então ela não vai perder a habilidade de escrita dela, ainda tem que aprender, a fazer pontuação e a colocar acentuação nas palavras. Eu tenho uma prova que eu corrigi que ela não tinha acento em nenhuma palavra. Nenhuma. De uma prova inteira, nenhuma. Eu cantei. Essa eu fiz questão, porque eu disse, não tem condições de uma pessoa esquecer de botar acentuação em todas as palavras de um texto. E foi, porque eu acho que enquanto está escrevendo no celular, no computador, fica lá o avisozinho ou a palavra já altera automaticamente para aqui tem a acentuação. Quando você está na escrita, se você não escreve o acento não será escrito, você vai ficar sem acentuação. Então, eu estou vendo essas habilidades. O que é que eu estou fazendo para que eu não perca, porque eu utilizo todas essas ferramentas que eu mostrei para vocês, e também para estimular que os meus alunos não percam. Eu, Adelaide, sempre que possível, eu estou desativando o corretor ortográfico. Primeiro ponto, para a parte escrita. Não estou ativando. Eu deixo lá ele desativado, seja no Word ou seja no celular, eu desativo o corretor ortográfico, porque eu vou ter que me policiar para prestar atenção para escrever corretamente. Então, no ramo de escrita. Segundo, eu não vou usar essas IAs para gerar textos, sempre que possível. Então, vou precisar de um conceito, eu pego lá, só para poder me inspirar,
Mas quem vai escrever sou eu, e depois as referências também quem vai fazer corretamente sou eu. E para estimular os alunos, estou fazendo, né, meio que dando um passo atrás, estou fazendo avaliações escritas, para que estimule essas pessoas a escrever, realmente, e também, quando eu utilizar de outras formas, seja metodologia de sala invertida, de seminário, discussão, escrever artigo, enfim, qualquer uma dessas coisas, eu também vou estimular a conversa em sala de aula para ver justamente se eu pego esse pulo do gato, ver se as pessoas vão se organizando lá ao redor. Então, é o que eu estou achando hoje possível de ser feito. Porque, com certeza, se você não utiliza, você perde aquela habilidade. Espero que eu tenha respondido. Tiago, pode falar. Olá, professora. Tá me vendo? Tô sim, tô sim. Olá, desculpa, porque eu tô bem dodói e tô em casa. Falando sobre inteligência artificial, tive o prazer, né, de ter aula com a nossa digníssima professora, ela é excelente. Mas, assim, o que é que eu reparo até na minha turma? Quando a gente faz um trabalho acadêmico, né, é recomendável que a professora realmente falou. A gente ler, pesquisar, as ferramentas estão aí, eu digo muito como um apoio. Eu aprendi a usar para agilizar de fato. Mas, assim, se você não lê o que você produz, o que você vai apresentar, fica nítido que o aluno só usou inteligência artificial. Eu acho, até para ele não passar vergonha, ele tem que ler. Porque a gente vai ter que apresentar. Então, assim, não é só fazer um trabalho, né? Geralmente a gente tem que apresentar o trabalho. Então, se você não saber o que você está falando, se você não estudar com a base, como todo aluno tem que ter, nada adiantou. Sua apresentação vai por água abaixo. Entendeu? Então, para mim, as ferramentas são realmente um fato de agilizar. Mas o conhecimento é treino. Você tem que ler do mesmo jeito. Porque ninguém vai ler por você. E é isso. Obrigado, professora. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas eu espero que fique gravado para poder acompanhar depois. Vai ficar, pode ficar tranquilo. Exatamente, concordo com o Tiago. É exatamente isso. Elas é para ser usada, mas é para ser o caminho. Não é o nosso ponto final. Ou não deveria ser. Tem uma pergunta aqui escrita de Juliana. Desmistificar, enquanto bibliotecária, vejo que nós precisamos trabalhar com nossos usuários a questão da competência informacional, para que eles utilizem essas ferramentas com inteligência e sendo crítica, e não desconsiderar o uso delas. E aí gostaria de saber se os periódicos já têm alguma restrição quanto ao uso dessas ferramentas. Então, a legislação, vou falar do ponto de vista Brasil, porque se for para falar do ponto de vista internacional, o buraco é um pouco mais embaixo. Mas, do ponto de vista Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica, né, especializada em IA. A legislação que a gente utiliza quando vai falar de IA é a mesma de plágio e autoplágio. Toda a parte de criminalidade relacionada a isso, a direito autoral. Não tem uma específica, e por não ter uma específica, então as avaliações também não são específicas. Aí dá aquele probleminha. A gente fica assim, nossa, então a gente não sabe muito bem para que caminho ir. É verdade, a gente não sabe muito bem para que caminho ir, justamente por conta disso. Então, se os periódicos têm bons periódicos, já utilizam de nativo bons aplicativos antiplágio. Então, a maior parte utiliza ou o Authenticate, ou o Plagios, que nem eu falei, ou o Copyspider, ou qualquer outro. Até o Turnitin também, dependendo de quanto de dinheiro aquele periódico tem. E aí, essas ferramentas, elas meio que já dão indícios de identificação de IA. Então, eles utilizam isso enquanto caminho. Mas eu não conheço nenhuma diretriz ou nenhum aplicativo que seja específico para detecção de IA para artigos de periódicas. Só conheço esse geralzão. Se tiver aqui, se alguém souber de algum, por favor, você pronuncie que a gente já se divide.
Mais dúvidas? Perguntinhas? Aproveitem. Que eu não sou IA, eu tenho que estar aqui presencialmente para conversar com vocês. Não dá para bater o prompt a qualquer momento. Tranquilo? Imagino que sim. Então, vamos encerrando, já que todas as perguntas foram sanadas. Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao convite de participar aqui do Diálogos Acadêmicos, a presença de cada um de vocês aqui hoje. Espero que tenha sido proveitoso, que tenha sido uma boa conversa, que não tenha sido chato. Por favor, me dê um feedback, então qualquer coisa vocês me mandam um e-mail, digam o que vocês acharam, né, o que é que eu posso melhorar para as próximas apresentações. E quando esse vídeo estiver aqui no YouTube, por favor, pessoal, deixem muito amor aqui nos comentários, aqui embaixo, né, deixem informações, deixa todos os coraçõezinhos de vocês, para a gente fazer esse papo aqui girar, né? Quanto mais curtidas aqui o canal tiver, mais comentários tiver, melhor para o compartilhamento dessas informações. Ah, e Cláudia, sobre a lista de presença, ela é automática, o próprio Meet já fez. Não te preocupa. E é isso, gente. Beijinho para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.